bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo com um convidado super especial, meu marido Igor. Dê um oi. Olá, gente. Nunca apareci, mas por livre e espontânea pressão estou aqui hoje. Que isso, amor? Porra, meu! Enfim, o vídeo de hoje é sobre dicas de viagem, como planejar uma viagem mais barata. Então, continua assistindo o vídeo. Bom, quem me acompanha aqui no canal sabe que a gente adora viajar, eu e o meu marido. Então, eu resolvi gravar esse vídeo e convidei ele porque ele sempre me ajuda a fazer o planejamento da viagem. Então fica mais fácil eu estar gravando aqui com ele, assim ele pode compartilhar algumas dicas com vocês também, tá bom? E o primeiro tópico que a gente vai falar é sobre como escolher o destino, né, amor? Sim. Eu acho que é interessante falar, ver a época que você vai fazer a viagem, tá? A gente vai colocar alguns exemplos para ficar mais fácil, para saber a estação do ano, que tipos de passeio vai ter nesse local. Um exemplo bacana disso foi a nossa viagem para o Chile, né, Igor? Que a gente... Não só para o Chile, mas como para os Estados Unidos também, para a Europa, entendeu? A gente escolhe épocas do ano em que não seja assim um clima tão severo, né? Vamos dizer assim. Sim. Em certas épocas do ano, por exemplo, os Estados Unidos é muito frio, Europa muito frio, entendeu? Neve. E como a gente é brasileiro e é acostumado com calor o ano todo, né? A não ser que você goste de frio, Tem entendeu? gente que gosta de viajar no frio. Tem uma amiga que ela só viaja no frio. Ela vai lá pra Europa no frio porque ela gosta de viajar. Então isso é importante. Às vezes você fala assim, tá bom, vou viajar e escolhe qualquer mês. Mas não, antes de você escolher, veja qual que é o clima que vai estar, entendeu? Porque às vezes se você quer, por exemplo, se você quer ver neve, então você tem que escolher um período que tenha neve nesse destino, entendeu? Ou, que é uma dica que a gente vai falar agora, que é viajar nos meses de março, abril, agosto e setembro, né, Igor? Porque geralmente não tá tão frio e não tá tão calor. E outra coisa, gente, é baixa temporada. Então a gente já foge dos preços altos de julho, dezembro e janeiro, né, Igor? Que são os meses... Depende do lugar, entendeu? Sim, mas na maioria dos destinos... Na maioria dos lugares, julho é um mês muito caro, férias. entendeu? Então, um mês de férias, principalmente assim, falando em questão de Brasil, entendeu? Falando em questão de América do Sul. É um mês muito caro por conta das férias, das escolares, entendeu? Né? Então, a gente já foge. Tem que se atentar muito a isso. A gente praticamente a gente nunca viajou no mês de julho. Bom, a próxima parte que a gente vai falar é sobre planejar a viagem com antecedência, né, amor? Eu mesma sou dessas desesperadas, que geralmente um ano antes eu já tô planejando a viagem. É o mais correto. Porque hoje, depois de uma certa experiência, nós percebemos que quando você planeja tudo com antecedência, você consegue até economizar. Você vai saber o melhor lugar para ir, como visitar esse destino, o que mais? Você fazer com antecedência, você já tem uma ideia fixa. É bom por quê? Porque você pode comprar passagens aéreas mais em conta, você pode alugar hotéis, você pode ficar assim, tipo, mais antenado em promoções de hotéis, entendeu? Em diárias de hotéis, entendeu? Então, passagens, hotéis, isso são coisas que... se você deixar para a última hora, você não reflete consegue. muito no orçamento que você vai ter na viagem, entendeu? No custo final, né? Isso, no custo final, porque para mim... Eu tenho três coisas como principais na questão de viagens, que são hotel, alimentação e passagem, entendeu? É o que encarece a viagem. Aí uma dica que a gente vai dar pra vocês, que eu acho que muita gente já conhece, mas a gente usa muito, que é o aplicativo de celular que chama Melhores Destinos, né, amor? Sim. Que ele manda uma mensagem pro seu celular toda vez que sai uma promoção de passagem. Você já consegue estar por dentro do preço e aproveitar esse desconto. A gente divide a viagem, a pesquisa da viagem em alguns tópicos, tá? Que é passagem, localização, hotel, transporte, alimentação e passeio. A gente já falou pra vocês da passagem, que é um dos tópicos mais importantes, né, amor? Sim, com certeza. E agora a gente vai falar como é importante a localização pra você poder escolher o seu hotel. Bom, a localização você tem que pensar a questão do, por exemplo, se você não é numa cidade grande, como São Paulo, Curitiba, Buenos Aires, eu estou falando de cidades que a gente já foi, entendeu? Como Barcelona, certo?
você tem que pensar muito em localização por conta do meio de transporte que você vai utilizar. Da mobilidade, entendeu? Sim. Igual, quando a gente foi para Buenos Aires, a gente escolheu um hotel baseado na localização. Por conta que ele era perto de muitas estações de metrô, Sim. entendeu? Era de fácil acesso, táxi, você pensava num táxi, o táxi aparecia na sua frente, entendeu? Isso. Certo? Então é uma coisa muito importante. Às vezes você escolhe um hotel mais em conta, mas não tem uma facilidade de transporte. Você acaba gastando sem querer. Entendeu? Você acaba gastando em transporte, em táxi, em ônibus, entendeu? E uma coisa só que eu vou te cortar, que é importante falar, que tempo em viagem é dinheiro, gente. Então, se às vezes você perde muito tempo esperando um táxi, sei lá, o seu meio de transporte é muito difícil, você está perdendo tempo que você poderia estar aproveitando na sua viagem. Então, por isso que é muito importante a escolha do hotel, onde que ele está localizado, entendeu? Então, a localização vem até antes da escolha do hotel. Para você saber, por exemplo, vamos ao exemplo de Buenos Aires que você está falando, só para as pessoas entenderem o contexto. A gente pegou esse hotel porque ele ficava perto da área central, então assim, dava pra gente ir a pé a vários pontos turísticos. Deu pra gente ir a pé até a estação de metrô, onde a gente fez o passeio pra Tigre. Então, assim, o hotel, um bom hotel bem localizado, você vai economizar tempo e dinheiro. Bom, gente, agora que a gente falou da localização, que você tem mais ou menos uma noção de como funciona, a gente vai falar um pouco da escolha do hotel. A gente usa a ferramenta do TripAdvisor, né, Igor? Sim. Que a gente consegue ver a avaliação de outros viajantes. O Igor até falou uma coisa muito legal, né, amor? Que é a questão de ver as avaliações mais... Sim, o importante é você ver as avaliações mais recentes, porque, né, eu acho que, como todo comércio, o hotel é um comércio, entendeu? Então muda de época para época, entendeu? Muda a gerência, muda a administração, então é bom... Eu uso sempre, olhar sempre as últimas avaliações, entendeu? Isso. Geralmente, se você não tem as avaliações dessa semana, você usa as avaliações do último mês, entendeu? E isso é muito bom para você ter uma noção de onde você vai estar hospedado. Isso. Uma outra coisa também que a gente vai reforçar na escolha do hotel é que tenha um bom café da manhã, gente. A gente estava conversando sobre isso agora. Sim. É muito importante você tomar um bom café da manhã, porque em alguns dias da viagem, vai ter dia que a gente consegue. Na nossa última viagem mesmo para Buenos Aires, a gente conseguiu tomar um bom café da manhã, lá por umas 10 horas mais ou menos, e passar o dia, fazer vários passeios e só comer o quê? Umas 3 horas da tarde? Isso, que a gente foi no Hard Rock Café, que a gente teve uma boa refeição. Teve dias também que a gente conseguiu passar até sem o almoço, comendo só tipo um fast food, alguma coisinha, um sorvete, um doce, um café da tarde na Havana, que a gente foi também. Vamos lá, gente. O próximo tópico a gente vai falar um pouquinho de transporte. Tem duas dicas muito bacanas que eu quero compartilhar com vocês. Que é, por exemplo, quando a gente vai numa cidade grande, São Paulo, Curitiba, que mais? Barcelona. Lisboa. Em relação ao transporte, a gente usa muito metrô, Uber, dependendo às vezes até o táxi. Por exemplo, em Buenos Aires a gente usa muito táxi. Porque, então isso é um tópico que você tem que prestar atenção, né? E Nordeste, Igor, que dica que você indica? Bom, o Nordeste, como às vezes são destinos muito longes, entendeu? Como praias. Por exemplo, né? A gente foi para Natal. Entendeu? Então, a gente comprou um pacote pela CVC, né? Mas assim, a gente ficou muito dependente da CVC, entendeu? Dos passeios, de ônibus, e demora muito. Às vezes, para você conhecer um local só, demora o dia todo. Por exemplo, a Praia de Pipa. Se você ficar na capital, Natal, até você pegar um ônibus, passar em todos os hotéis, pegar todas as pessoas, ir para a Praia de Pipa, demora muito, você perde o dia todo. E se você tiver, por exemplo, um transporte alternativo, como seja o aluguel de carro, você consegue conhecer vários lugares ao mesmo tempo. Exato. Entendeu? Então, assim, a dica que a gente quer dar é que, dependendo da escolha do destino, compensa você alugar um carro, tá? Por exemplo, Bonito também foi outro local que a gente viajou e deu a preferência pro carro, porque os passeios também eram todos longe. Você ia precisar de carro para poder se locomover. Então, isso é muito importante. O próximo tópico agora que a gente vai falar é sobre os passeios, tá? A gente sempre gosta, na verdade não, essa parte é mais eu gosto muito de assistir vlogs de viagem aqui no YouTube de quem já visitou esses lugares. Por quê? Eu vou saber como que a pessoa foi, o dia que ela foi, quanto que ela pagou, se for um passeio que tem sempre tem, sabe, uma pegadinha, alguma dica.
Uma dica que a gente pode falar agora, Igor, foi em Buenos Aires, né? Que a gente não sabia, mas a Casa Rosada era só marcando com antecedência para ir. Isso eu descobri em vlogs de viagem. Então é muito importante você pesquisar, entrar no Google mesmo e veja tipo dicas de viagem Buenos Aires, Casa Rosada, entendeu? Aí você tem uma noção de como que funciona esse passeio, como você se programar, tá? Esses detalhes de passeios, entendeu? Ver o dia exatamente que funciona. Museu a gente já penou muito por conta disso, sabe? Chegar no museu e o museu tá fechado, porque só abre, sei lá, das 10 às 4. Então são essas pegadinhas que você acaba perdendo tempo e dinheiro, porque então, você gasta. Tem que ter tempo para pesquisar. Pesquise muito, sempre a dica principal pesquise muito. Eu quero ir na Casa Rosada? Ponto. Então pesquise bastante, pesquise muito, pesquise como funciona, qual horário. Eu sou um pouco preguiçoso para pesquisar, eu vou dizer para vocês. Mas como homem, eu acho que está explicado, né? Um tem seus defeitos, né? Mas a minha esposa, em contrapartida, ela pesquisa muito, ela é uma pessoa muito detalhista, entendeu? Então, pesquise muito. Se você quer ir num lugar muito, pesquise bastante, porque vale a pena. O próximo tópico é sobre alimentação, né, amor? Sim. E isso é muito pessoal, vai depender de cada um. O que você acha, Igor, sobre isso? Bom, a alimentação depende muito de você. Se você quer fazer uma viagem mais econômica, claro, você vai optar pelo fast food, entendeu? Que é uma comida mais rápida, mais barata. Assim, às vezes você come pouco, entendeu? Às vezes o café da manhã vale pelo almoço, às vezes você durante os passeios você come alguma coisa, entendeu? Então, assim, depende, entendeu? Depende. Se você quer fazer uma viagem mais econômica, fast food é a melhor opção. Então é isso, gente. Nessa questão de alimentação é muito pessoal mesmo, vai de cada um, tá? Fica a dica, sempre tenta procurar fast food próximos ao seu hotel, onde você esteja hospedado, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Nós vamos gravar o segundo vídeo agora, né? Parte 2. Parte 2 com dicas práticas. Então a gente vai falar um pouco sobre o hotel, o que comprar no hotel, diquinhas super bacanas que muita gente não fala, dicas de programação de viagem, tá? Dicas de mala também. Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui pra gente, que é muito importante, principalmente porque ele aceitou gravar comigo, gente. O cachê foi bom, viu? Tá. Se inscreva aqui abaixo no canal pra não perder nenhum vídeo. Minha esposa que é maravilhosa. Ela trabalha muito, gente. Pode ter certeza. Tá? Obrigada, meu bem. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente.